A palavra hoje é vida plena com Deus. Nós estamos no março, andando na luz, e o Senhor está nos ensinando vários princípios espirituais maravilhosos, tesouros espirituais preciosos, para que possamos crescer na luz de Deus, na luz do Senhor. E hoje também tem a ver com essa temática desse mês, vida plena em Deus, porque se nós andamos na luz, nós andamos na plenitude de Deus. E eu quero aqui, inicialmente, citar com você João, capítulo 10, versículo 10, que temos constantemente aqui declarado, as palavras do nosso Senhor Jesus, que diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus falou que ele veio para que você tenha vida e vida plenamente, vida plena. Foi por isso também que Jesus veio. Essa vida plena é em todas as áreas. Essa vida plena é no teu nível do espírito, da alma e do corpo. Então vamos hoje entender ou procurar nos aprofundar um pouco mais no entendimento do que o Senhor quer fazer na nossa vida. Como viver essa vida plena e abundante que Jesus nos concedeu. Ele ensinou que a alegria completa surge do relacionamento com Deus e da comunhão uns aos outros. Essa é a tônica do Evangelho. A vida em alegria completa vem de uma reconciliação do nosso relacionamento com o Pai e automaticamente uns com os outros. 1 João, capítulo 1, versículos 4 a 7, nós podemos ver assim, palavras através de João, que diz: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Tanto a alegria aqui de quem escreve, João, como a alegria de quem recebe. É a nossa alegria. Amém? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos citado essa passagem várias vezes durante esse mês, que é o versículo base do andar na luz, dessa temática da comunhão uns com os outros que estamos mergulhando nesse mês de março. Entendendo isso, entendendo um pouco melhor, compreendemos que a vida plena com Deus, a verdadeira alegria, como ele citou aqui agora, nós descobrimos através de andarmos com Deus, andando na luz, e quem anda na luz como ele está na luz, tem comunhão uns com os outros, e como resultado da comunhão uns com os outros, aí vem a purificação dos nossos pecados, porque uma série de coisas acontece, como nós já exploramos isso nesse mês, nas últimas mensagens. Então, entendendo isso, que essa vida plena, essa vida abundante, ela tem a ver com relacionamento com Deus e com os outros, nós adicionamos esse entendimento que aquilo que Jesus também ensinou lá em Mateus 22, 37 a 38, que diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Preste atenção nesse semelhante. Esse semelhante fala, tem a mesma importância de você amar a Deus com todo o seu coração, amar a Deus com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Tem a mesma importância você amar o próximo como a si mesmo. Olha a importância disso.
Tem alguns detalhes aí que a gente vai aprendendo. E quanto mais nós vamos dando importância para o relacionamento uns com os outros, nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos crescendo em caminhar na luz de Deus. Mais uma coisinha para adicionar aí a esse entendimento. Jesus, na sua oração final, lá em João, capítulo 17, os versículos 20 e 21, ele mostra que há uma importância gigantesca na nossa unidade, nós aqui na terra, que nós devemos caminhar em unidade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui Jesus está orando pelos discípulos, lá há 2000 anos atrás. E essa oração agora que Jesus faz é por mim e por você, aqueles que estão aqui por conta da mensagem deles. O que Jesus fala de você e de mim aqui? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, mais uma vez nós vemos aqui a importância de entendermos que a comunhão uns com os outros, gerarmos unidade uns com os outros, ela é uma expressão de honra a Deus. Ela nos conecta uns com os outros e nos conecta com Deus. Nós entramos numa outra dimensão, tá? É outro nível. Então, que isso entre ao seu coração, que isso entre, que isso venha a ser uma luz no seu espírito, na sua mente, para que você possa compreender mais profundamente que a comunhão uns com os outros é fundamental para o seu crescimento espiritual. O significado da vida está nos relacionamentos. O real significado da vida está nessa troca que temos com os outros. Tudo na vida está vinculado aos relacionamentos. Relacionamentos que nós vamos construindo durante a nossa vida. Relacionamentos que nós vamos aprendendo a lidar com, alguns que são mais fáceis, outros mais difíceis. Tudo na sua vida tem a ver com os relacionamentos. A sua vida foi marcada pelos relacionamentos que você teve. Você tem carimbos no seu coração, na sua mente, que foram impressos em você por conta dos relacionamentos que você teve até hoje. Você tem cicatrizes no seu coração, na sua alma, quem sabe até no corpo, por conta dos relacionamentos que você teve. Tudo na vida tem a ver com relacionamento. As coisas boas têm a ver com relacionamento e as ruins também. Você foi salvo por Jesus através de um relacionamento com alguém. Alguém orou por você, pode ter certeza, mesmo até que você não saiba. Você terá surpresas quando chegar no céu. Que chegue em nome de Jesus. Quem diz amém? Você vai ter surpresas, por quê? Quando chegar lá, vai ter gente que vai falar, poxa, orei por você. Sabe quando? Lá em 1900 antigamente. E você nem sabia. Você está andando com Deus também por conta dos relacionamentos que você tem. Você talvez esteja até vivo por conta dos relacionamentos que você tem. Olha a importância dos relacionamentos. Nós estamos aqui, gente, numa preparação para o céu. O nosso período aqui na terra é uma preparação para o céu. E eu vou falar uma coisa para vocês. No céu não vai ter briga. No céu não vai ter pensamento negativo. No céu não vai ter rusga, não vai ter mágoa, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Nós estamos aqui numa preparação. A gente precisa lembrar disso. Se nós somos do céu, se nós somos filhos de Deus, essa mentalidade que precisa nos guiar constantemente. Nós precisamos lembrar disso. Nós temos o poder de definir quais marcas que os relacionamentos deixarão nas nossas vidas. Você tem um poder dado por Deus para viver vida plena, para filtrar todos os tipos de marcas que vêm através dos relacionamentos, sejam elas boas ou ruins. Você tem como filtrar, tem como aprender apenas
guardar para você aquelas que te levarão a cumprir o seu propósito aqui na terra, como filho e filha de Deus, na missão que Ele tem para você enquanto você estiver aqui. O treinamento começa aqui e hoje eu quero refletir com você sobre 6 ensinamentos, 6 apenas, que vão te conduzir a caminhar assim, vivendo uma vida plena com Deus. Amém? Que o Espírito Santo te dê clareza e luz, para que você cresça em cada um desses 6. Alguns serão mais fáceis, outros talvez mais difíceis, mas na força do Espírito Santo, temos a certeza que estaremos crescendo neles a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Os primeiros 3 ensinamentos têm a ver com valorizar as pessoas. Tudo na nossa vida tem a ver com relacionamento. Então, valorize as pessoas. E o primeiro tópico é: valorize as pessoas mesmo quando elas são diferentes. Valorize as pessoas mesmo quando elas são diferentes. Temos normalmente muita dificuldade quando as pessoas são diferentes de nós. Quando as pessoas têm outro jeito de ser, têm outras formas de pensar. E isso incomoda muitas vezes a gente. É normal para todo ser humano. Mas a palavra de Deus para você, para que você saia daqui hoje mais espiritual, que você saia daqui hoje mais cheio da presença de Deus, é você receber essas águas da palavra, como cantamos antes, e que essas águas venham transbordar no seu coração. Romanos 12, versículos 3 a 6, dizem assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo, um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro está ligado, isso é relacionamento. Corpo, cada um tem uma função, somos diferentes. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Aqui nós extraímos um ensinamento. Paulo está aqui falando sobre os dons espirituais, e aqui nós extraímos a mentalidade de Paulo, a mentalidade dos filhos de Deus, que todos nós somos diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo, e devemos valorizar uns aos outros. Devemos valorizar aqueles que são diferentes de nós, porque todos são importantes. Hoje a gente está vivendo num mundo muito polarizado, e eu quero dar uma palavra aqui para você: não entre nessa, não entre nessa. Lado político da direita, lado político da esquerda, extrema direita, extrema esquerda, X é Y, defender causa X, causa Y. Quero dar uma palavra para você que é cristão: não entre nesse laço da polarização, porque essas polarizações trazem rotulações, já viu? Eles vão imprimindo rótulos nas pessoas. Se você não é do lado deles, do outro lado, ou se alguém não é do teu lado, aqueles que andam contigo, né, você não faz isso em nome de Jesus, né? As pessoas colocam rótulos nas outras, que não fazem parte do seu próprio lado. As pessoas vão sendo cada vez mais intolerantes com aquele que é diferente. Não caia nessa armadilha. Você pode ter a sua opinião, mas valorize sempre os relacionamentos. É um problema, porque em grupos de família, eu faço parte de grupo de família e tem embate político no grupo da família que eu participo também. Mas o que a gente tem sempre que valorizar? As opiniões podem ser diferentes, mas nós temos sempre que valorizar as pessoas. Sabe o que acaba acontecendo quando as pessoas não aceitam as diferenças? Elas começam a falar mal das pessoas, já perceberam?
Percebe só que é bem essa a estratégia. Começa através de uma ideia. Aí depois se critica as pessoas, se xinga as pessoas, se rotula as pessoas com o objetivo de descredibilizar o outro. Sai-se do campo das ideias, das opiniões e começa então a entrar no campo de ferir o outro, para descredibilizar a pessoa que tem uma opinião contrária. Não caia nessa armadilha. Amém, irmãos? Tenha a sua opinião e respeite sempre as pessoas. Tenha a sua opinião. As pessoas muitas vezes não vão respeitar a sua opinião. Ainda mais se elas forem diferentes. Mas, mesmo que elas não respeitem, valorize as pessoas, mesmo quando elas são diferentes. Expresse, você é importante para mim. Eu não concordo com o que você fala, mas você é importante para mim. Eu não entendo como você entende, não vejo como você vê, mas você é uma benção. E assim vai. Amém? Então, não caia no padrão desse mundo, como diz lá em Romanos 12:2, né? Não se conforme com o padrão desse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então, valorize, não caia nessa armadilha, para que você, por conta das diferenças que as pessoas têm ao teu redor, que o teu marido tem, que a tua esposa tem, que você viva acima disso, que você valorize as pessoas ainda que elas sejam diferentes de você. No casamento se experimenta muito isso, né? Porque há muita diferença entre todos. Na família também, no trabalho também, né? E uma das coisas que eu vejo, das coisas que para mim são muito simples, mas são das mais difíceis, né? No entendimento dos princípios espirituais aqui, é que raramente as pessoas respeitam os diferentes. Então, que em nome de Jesus, em todos os níveis de relacionamento que você tiver, a partir de hoje, você vai conseguir detectar em você, quando você se sentir incomodado com alguém diferente, e você vai virar aquela chave de Jesus em você. Para quê? Para continuar valorizando as pessoas, mesmo que elas sejam contrárias ao que você acha que deveria ser certo. Amém? Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é: valorize as pessoas, mesmo quando elas erram com você. Valorize as pessoas, continue valorizando mesmo que elas errem. Mateus capítulo 6, versículos 12 a 15 diz assim, na nossa oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, aí olha a explicação que Jesus fala logo depois da oração do Pai Nosso. Ele reafirma, Jesus faz isso muitas vezes, isso me consola. Ele repete muitas vezes as coisas. Ele fala uma coisa, depois reafirma, repete. O Antigo Testamento está cheio disso. Então isso me consola, porque eu também faço isso, né? E às vezes é um pouco complicado, porque a gente acaba sendo prolixo. Mas Jesus pega a mesma coisa que ele falou e ele dá mais uma palhinha e fala assim para nós: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Pois se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Creio que essa palavra não necessita de maiores explicações. Ela é bem objetiva. À medida que nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados por Deus. E não adianta a gente achar desculpa e tudo mais, e coisa arada e tal, para Deus não tem, porque Ele vê tudo. Então, valorize as pessoas, mesmo quando elas erram com você. Nós queremos ser logo perdoados quando nós erramos, mas nós não temos a mesma velocidade em perdoar quem erra conosco. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. E a mesma medida que nós usarmos para com as pessoas será a mesma medida que será usada por Deus em relação a nós. Então, vamos guardar isso nos nossos corações. Vamos atentar para isso. As pessoas vão errar conosco. E nós precisamos ser velozes em perdoar. Seja veloz em perdoar. Amém? Dê perda daquele sentimento que gerou aquele sentimento ruim, de perda, sei lá, de prejuízo, de mágoa, de tristeza, de decepção.
Peça a Deus ajuda para que você cresça na velocidade em perdoar, principalmente naquelas áreas em que você tem mais dificuldade. O perdão, ele não quebra relacionamentos. Grave isso. Perdão não quebra relacionamentos. E vida plena com Deus vem através dos relacionamentos. Por isso, vem esse ensinamento para nós. Por isso que Jesus deixou isso tão claro e de forma tão objetiva. Terceiro ensinamento. Valorize as pessoas, mesmo se elas te ferem ou te maltratam. Eu estou sentindo aqui a gente subindo degrau por degrau. Não sei se você está percebendo isso. Nós estamos subindo no nível, né? O primeiro, valorize as pessoas mesmo quando elas são diferentes. Segundo, valorize as pessoas mesmo quando elas erram com você. Agora a gente sobe mais um degrauzinho. Valorize as pessoas mesmo quando elas te ferem ou te maltratam. Quem é que já foi ferido ou maltratado por alguém? Levanta a mão para me ajudar, por favor. Todos, quase todos. Amém. Muito obrigado. E é nesse momento que nós precisamos exercer uma espiritualidade. Eu vou aqui dar o exemplo de Jesus junto a Judas. Vamos ler Mateus 26, os versículos 46 e depois do 49 ao 50. Olha ali, quando Jesus ali no Getsemane sabia que estava chegando a hora, então chega Judas com os soldados romanos para aquele momento da prisão. Quem é que está conduzindo os soldados ali? Aquele discípulo que andou com ele todo o tempo, Judas. Olha o que aconteceu ali. Jesus fala assim, 46, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus sabia ou não sabia que Judas estava fazendo? Lá na ceia ele já falou, né? Então todo mundo sabe que Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. Amém? Agora preste atenção num detalhe fundamental, que isso entre no seu coração. Eu não sei se você já foi traído por alguém, talvez já foi, de alguma forma. Eu creio que quase todos nós, de alguma forma, fomos traídos por algum amigo que trocou a gente quando era uma coisa na nossa frente. Pessoas que eram uma coisa na nossa frente e depois nas nossas costas eram outra coisa. Eu acho que todo mundo já passou por algum nível de relacionamento assim. Olha o que Jesus fala e ele faz. Versículos 49 e 50. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E eu faço a seguinte pergunta para você. Jesus sabia a resposta da pergunta? Jesus sabia o que Judas foi fazer ali? Sim e sim. Então por que Jesus chamou Judas de amigo? Eu ficava pensando assim, por que Jesus sabia? Ele falou para os discípulos antes ali, levantem-se, porque chegou a hora, vem aquele que me trai. Está chegando. Ele me traiu, eu já sabia, avisei lá na ceia. E aí ele chama de amigo. Amigo, o que te traz aqui? Aqui há um ensinamento preciosíssimo de Jesus. Jesus sabia o que ele ia passar. Vocês se lembram que alguns versículos antes ali, Jesus estava sofrendo horrores no Getsemane, suando sangue? Antes de ser preso, Jesus tinha chamado os discípulos para orarem com ele. Os discípulos estavam com sono, olho pesado, dormiam. Jesus estava suando sangue de tanta aflição na sua estrutura humana que ele sentia. Jesus orou assim, assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Fez isso para mostrar que o sofrimento era muito grande. E os estudos dizem que suar sangue é uma condição humana que é impossível de um ser humano natural aguentar. Se chega nesse ponto de estourar os vasos sanguíneos e sair pelos poros, é porque a pessoa entrou em colapso por dentro. A pessoa já morre em seguida.
Tanta era a aflição de Jesus na sua forma humana. E ele se depara com aquele que era o canal de todo o sofrimento. Ele se depara com aquela pessoa que era a humanamente responsável por tudo aquilo que ele ia sofrer. Ele já sabia que ele ia sofrer. Ele já estava sentindo. E eu pergunto para você, qual é a tua postura quando você está diante de alguém que te fez sofrer? Que te faz sofrer? Que te faz sentir dores, talvez profundas na sua alma? Valorize as pessoas, mesmo se elas te ferirem ou te maltratarem. Valorize ainda assim. Jesus chamou Judas de amigo. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo que Judas era o traidor, e sabendo que haveria um mal tremendo produzido através dele, a intenção do coração em relação a Jesus era de tê-lo como amigo. Grave isso no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração e prova a mente. Deus está sempre com um scanner espiritual, vendo o que está dentro do seu coração. É isso que vai contar diante de Deus. É isso que vai promover ressurreição na sua vida. Jesus ia passar pela morte, mas sabia que ia ter ressurreição e teve. E essa ressurreição, nova vida, trouxe vida a todos nós. E se você tiver a mesma postura que Jesus nos ensinou, de olhar para aquele que te feriu ou que te fere, que te machuca, mantendo a intenção sua do seu coração de querer ver a pessoa bem, de querer o bem da outra pessoa, de querer vê-la na melhor condição, mesmo que ela não correspondeu àquele teu sentimento, àquela tua intenção, você quis ser amigo, quem sabe uma pessoa que você teve um relacionamento amoroso, sei, muitas coisas acontecem, né? E pessoas deixam marcas na nossa vida, mas qual era a tua intenção? A tua intenção não era melhor? A tua intenção não era ser uma pessoa boa em relação a outra? Você não queria o bem? Então, guarde o seu coração dentro desse ambiente. Não deixe com que a ferida do outro, o mal que o outro trouxe, venha conquistar o teu coração. E aí isso vai trazer uma raiz de amargura, vai trazer mágoa, vai trazer tristeza e decepção. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. E Ele vai te ajudar. Você precisa concentrar nisso. Concentrar em guardar o teu coração. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Mantenha o seu coração puro em relação às pessoas, ainda que elas te desprezem, ainda que elas te maltratem ou te firam. Esse é o coração de Jesus. Continue valorizando aquelas pessoas. Declare que Deus ama elas, que Deus as ama, que Deus as quer bem. Continue declarando. E peça ao Senhor: Senhor, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão, eu renuncio esse sentimento de tristeza, de mágoa, esse machucado, esse prejuízo que essa pessoa me causou. Eu rejeito em nome de Jesus, porque eu quero olhar para as outras pessoas da mesma forma como o Senhor olha. E eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas aquilo que eu sempre quis declarar desde o início. Jesus quis sempre Judas como amigo, como discípulo. Judas desprezou. Assim nós devemos fazer. Mesmo que as pessoas desprezem, nós devemos continuar olhando com um olhar bom para as outras pessoas. Amém? Quarto aspecto. Agora, após entendermos que nós devemos valorizar as pessoas, foram os 3 primeiros aspectos, vem os outros 3 que tem a ver com proteger os relacionamentos, porque a vida plena, tudo na nossa vida tem a ver com os relacionamentos, como já falamos aqui, estamos repetindo. Então, o quarto ensinamento é: proteja os relacionamentos mesmo nas divergências. Quem é casado está entendendo muito bem. Por quê? Porque temos muitas divergências.
Muitas. Amém, irmãos? Os casados dizem? Amém. É forte esse negócio. Proteja os relacionamentos mesmo nas divergências. E sempre teremos muitas. Na nossa família, na família da fé, no trabalho. Proteja os relacionamentos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz assim: pois é necessário que haja divergências entre vocês. Ô Paulo, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. E se você reparar, essa passagem, esse ensinamento de Paulo está logo antes da administração da ceia. Logo depois ali você vai ver Paulo falando da ceia, e que nós devemos aprender a discernir o corpo. Tem a ver com os relacionamentos. As divergências virão, sempre ocorrerão. E você, a partir de hoje, em nome de Jesus, vai proteger os relacionamentos, mesmo nas divergências. Amém? Porque isso é ser aprovado. Como que a gente é aprovado? Com mais maturidade, frente às decepções, frente ao desconforto. Sabendo que onde há pessoas há problemas e também há soluções. Onde há pessoas há problemas e há soluções. Vão acontecer divergências, então a gente já sabe disso. Então que cresçamos como um povo de Deus, que já sabe disso. Vai ter divergência em tudo, todos os lugares, porque todos somos diferentes. E se atendemos então ao primeiro ensinamento colocado nessa noite, valorizar as pessoas mesmo quando elas são diferentes, vai ficar mais fácil de nós então protegermos os relacionamentos mesmo nas divergências, porque vamos tentar compreender melhor as pessoas, vamos aceitá-las como elas são, vamos tentar nos adaptar às diferenças, vamos agir com maturidade. A imaturidade, sabe o que faz a imaturidade? A imaturidade discorda, se distancia e acha um culpado. A síndrome do Éden aconteceu lá, quando o pecado entrou na humanidade, foi isso aqui que aconteceu e continua acontecendo igualzinho. A receita é a mesma. O que aconteceu com Adão e Eva? Pecaram. O que eles fizeram? Se distanciaram e tentaram achar um culpado. A mulher colocou culpa na serpente e o homem colocou culpa na mulher. E em Deus também. Foi a mulher que o Senhor que me deu. Assim continua acontecendo. Quando vem as divergências, a imaturidade discorda, se distancia e encontra o culpado. Nunca o culpado é ela mesma. Nunca se chama a culpa para si mesma. Assim sempre foi e assim sempre será. Mas com você, não, porque você será aprovado em nome de Jesus. Receba essa palavra, diga: recebo. Você vai proteger os relacionamentos, mesmo quando acontecerem divergências. Você vai proteger os relacionamentos, você não vai deixar com que hajam discórdias, que as divergências criem distanciamento. Você não vai deixar com que as divergências promovam afastamento. Você vai contribuir para que, mesmo onde houver divergências, as pessoas continuem valorizando umas às outras, continuem vendo o que há de bom umas nas outras, que se respeitem umas às outras, que falem, perdoem umas às outras, conversem umas com as outras, não falem coisas por trás, mas falem na frente com amor, falem a verdade em amor. Esse é um coração de um verdadeiro cristão. Amém? Quinto ponto e penúltimo: proteja os relacionamentos mesmo nos conflitos. Mesmo nos conflitos. Mateus capítulo 5, a gente está subindo nos degraus. Mateus 5, versículo 43 ao versículo 46. Aqui Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. E ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Está falando para os hebreus. Isso estava na lei dos hebreus, na Torá.
Mas eu lhes digo, lembra que eu falei que Jesus veio inaugurar uma nova aliança? Sai da aliança antiga, que é a aliança da lei, das regras, e entra na nova aliança, a aliança da liberdade em amor, que o amor se desenvolve no campo da liberdade. Ministramos isso nas últimas ministrações no culto de recomeço e também no culto de domingo passado. Entendendo isso, fica mais fácil de entender isso aqui. Aí Jesus vem então mostrar como é o pensamento dos filhos de Deus na nova aliança, que é assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu vou repetir. Confronta nosso coração isso. Amém? Não é verdade? Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Meu Jesus. E para completar, o Senhor Jesus ainda fala assim, é a realidade espiritual: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para ser filho de Deus, para ser cristão de verdade, é preciso buscar viver desse padrão aqui, dessa forma, amando os inimigos e orando por aqueles que perseguem. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Palavra forte de Jesus, mas é a palavra nua e crua. É uma palavra que vem confrontar a nossa estrutura. E eu confesso para vocês que na nossa carne é impossível fazer isso aqui. Somente no Espírito que nós podemos crescer. Então, nós juntos, como povo de Deus, vamos fazer o nosso melhor para crescer nesse ensinamento. Amém? Nós vamos proteger os relacionamentos mesmo nos conflitos. Vai ter conflito, mas nós vamos proteger os relacionamentos com as pessoas. Porque se com inimigos é para a gente pensar assim, amar, se com as pessoas que nos perseguem é para a gente orar por elas, ainda mais com as pessoas da nossa família, da família da fé, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos conhecidos, é para a gente amar e orar pelas pessoas, preservar os relacionamentos. Se as pessoas não quiserem, daí é problema delas. Mas a tua parte você vai fazer cada vez mais de proteger os relacionamentos. E se houver um conflito, e mesmo que você haja da melhor forma, através do perdão, pedindo perdão, perdoando, procurando orar, amar, chamar de amigo, chamar de irmão, mesmo que a pessoa tenha te traído, te machucado, se você crescer nesse comportamento, desejar que essas águas de Deus, dessa palavra, venham sobre o teu coração e te transforme de dentro para fora, você vai ver isso acontecendo, porque o Espírito Santo vai começar a agir dentro de você, e ele vai promover um sobrenatural no teu interior, para que você receba mais forças que vêm dele, para poder continuar agindo dessa forma, crescendo nessa caminhada, crescendo nesse jeito de ser, com a mentalidade do céu, não da terra, com a mentalidade na palavra, com a mentalidade do Espírito Santo, não com a mentalidade da carne, amém? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então receba essa palavra, proteja os relacionamentos, mesmo nos conflitos. É isso que tem que acontecer num casamento, porque tem divergência. A divergência às vezes vira conflito. Não se consegue às vezes tratar, então tem uma diferença, tem uma divergência. E então, quando não se consegue administrar, vira um conflito. Isso acontece porque somos humanos, mas a maturidade está em administrarmos essas situações do ponto de vista espiritual, sermos mais espirituais de forma prática, não apenas de falar. Todos nós aqui temos dificuldades, e eu falo isso aqui, falo com temor e tremor. Eu cito essa palavra aqui me tremendo todo por dentro,
porque eu também tenho áreas de dificuldade, como você também tem. Todos nós temos, mas isso não é desculpa para nós. Nós não devemos falar assim, ó, não fale assim, eu já melhorei muito e tal, não fique arranjando desculpa. Fala assim, ó, eu tenho dificuldade em tal área, eu me arrependo, Senhor, porque em tal área eu não tenho conseguido vencer. Em área X, Y está um pouco mais fácil, mas nessa área aqui eu não consigo, está difícil, eu preciso mudar, eu quero mudar. Vem com a Tua presença curar a minha vida, curar o meu coração, porque eu quero crescer em maturidade espiritual em meio a conflitos desse modo, dessa forma. Amém, meus irmãos? Que assim seja. Você sabe que tipos de conflito que te mexem mais? Em que área que mexe mais? Ou é na área da sua autoimagem? Ou é na área financeira? Ou é na área da sua capacidade? Ou é na área da forma como as pessoas te enxergam? Cada um tem uma forma. Todo mundo aqui tem um perfil. Que possamos reconhecer em que áreas que nós somos mais frágeis e que precisamos da ação de Deus e também da nossa postura para haver essa proteção aos relacionamentos, mesmo quando hajam conflitos. Eu quero dizer uma coisa aqui: todos os conflitos podem ser superados. Todos. Nem tudo vai depender da sua postura. Nem tudo vai depender de você. Mas uma palavra venha como uma flecha no teu coração agora. No que depender de você, faça o melhor. Amém? Haja como Jesus. Não fique olhando a postura do outro. Concentre-se na sua postura. Porque enquanto tiver coisa para melhorar na sua postura, concentre-se nela. É isso que você precisa fazer, para que o teu coração seja ajustado. Se o outro não corresponde, daí é problema da outra pessoa com Deus. Mas em que você está devendo? O que está faltando em você? Concentre-se nisso e Deus vai se agradar disso. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua postura equivocada. Eu fiz mais ou menos, não consegui tudo. Eu não sou Jesus. Isso não é desculpa. Se você não está sendo como Jesus em área X, é nessa que você precisa melhorar e é isso que você precisa se arrepender. Amém, irmãos? Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida plena. Porque quando assim fazemos, nós atraímos a luz de Deus para as nossas vidas. E por último ponto. Último ensinamento para vivermos vida plena com Deus. Proteja os relacionamentos mesmo nas dores. E eu confesso para vocês que esse degrau é alto, mas é a palavra, e nós vamos perseguir a palavra de Deus, nós vamos perseguir a vontade de Deus para a nossa vida, porque isso é crescimento. Proteja os relacionamentos mesmo nas dores. E Mateus 5, mais um ensinamento de Jesus nas bem-aventuranças. Os versículos 38 a 41, nosso mestre diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Tempo da lei, tempo das regras. Vamos para a nova aliança em Jesus agora. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Diga assim: só Jesus. E se alguém quiser processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se você perseguir isso aqui, você será cheio da vida plena de Deus. Ninguém aqui é perfeito, nem eu, e como eu falei antes, eu estou pregando essa palavra aqui me tremendo por dentro. Porque eu sei das minhas dificuldades. Tem situação que se eu ver acontecendo, eu tenho dificuldade de fazer isso aqui. Eu fico sabendo que alguém mexeu com a criança, cara. Eu já falei isso, eu tenho dificuldade.
Eu tenho dificuldade, porque eu amo criança. E eu tenho que estar muito no espírito para andar no espírito. Então tem situações que para mim são complicadas. Como você também tem. O que nós vamos fazer? Receber a palavra e pedir: Senhor, me ajuda. Eu quero viver isso aqui. Eu quero viver isso aqui. É a tua palavra, é o teu ensinamento. E eu quero ser cheio da tua luz. Eu quero chegar no nível de que quando a pessoa me fere, eu estou pronto para dar ao outro lado. Quando a pessoa me machuca, eu não vou estourar com o relacionamento por causa disso. Eu vou proteger os relacionamentos, mesmo que elas me firam. E Jesus fez isso com Judas. Já tinha sentido, já sabia o que ele ia sentir. Ele deu o exemplo, o maior exemplo. É esse tipo de comportamento que, se você perseguir, se você colocar isso como uma meta na sua vida, e você buscar isso através do teu tempo a sós com Deus, do teu TSD, se você buscar isso através de aumentar a sua leitura da palavra e se alimentar dela, se você buscar em aumentar o seu tempo de oração e conversar com Deus no teu tempo individual e também no dia a dia conversar mais com o Espírito Santo, como já ministramos antes, é assim que você vai crescer espiritualmente. É assim que você vai cada vez mais viver na luz de Deus. Estamos aqui reunidos para exaltar o nosso Deus. E quanto mais nós crescermos nessas práticas aqui, vivendo na luz, aprendendo a valorizar uns aos outros, valorizar mesmo que haja diferenças, valorizar mesmo quando as pessoas erram, valorizar as pessoas mesmo quando elas nos ferem ou nos maltratam, proteger os relacionamentos mesmo quando acontecerem divergências, proteger os relacionamentos mesmo quando acontecem os conflitos. As divergências não conseguem ser tratadas, viram conflitos, mas mesmo assim nós protegemos, porque os conflitos podem ser superados se ambas as partes quiserem a mesma coisa. Acontece sim, há perdão e se zera tudo. E proteger os relacionamentos mesmo quando acontecem dores. As cartas de Paulo falam sobre isso direto, as de Pedro também. Cristãos maduros passam cantando em meio à tormenta. Se lembra de algumas passagens agora? Cristãos maduros perdoam aqueles que os apedrejam. Se lembra de Estevão? Sendo apedrejado. E está sendo apedrejado. Eu não fui apedrejado, mas eu imagino que deve ser uma dor muito intensa. E ele falou assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. A mesma coisa que o mestre dele fez na cruz. E essa deve ser a nossa palavra: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. O teu olhar vai ser outro. O teu olhar não vai ser de condenação. O teu olhar não vai ser de chutar o balde, de quebrar o relacionamento. Não. O teu olhar vai ser um olhar de proteger os relacionamentos. Sofrendo a dor. Sofrendo o prejuízo. Sofrendo a perda. Sabe o que vai acontecer? Deus vem. Aí ele entra em ação. Porque quando nós agimos como o nosso mestre, ele vem. Quando nós fazemos o nosso maior esforço, e ele sabe, Deus sabe muito bem qual é o teu ponto máximo de esforço. Ele sabe melhor do que você. Então não tem como a gente enganar Deus. Será que nós estamos fazendo realmente o nosso melhor? É isso que precisa ver em nós. O nosso melhor em direção a essa palavra. Fazendo isso, você vai permanecer na luz de Deus. Fazendo isso, pode ter certeza, você vai passar por algumas situações em que terão esse tipo de circunstâncias como provas, como testes na sua caminhada. E você vai ter uma certeza de que, se você fizer o seu melhor para ir ao encontro desses ensinamentos, você vai se sentir muito bem. Você vai sentir a paz de Deus que excede todo entendimento. Você vai se sentir feliz. Você não vai ser perfeito. Talvez você não vai agir como Jesus agiu.
Mas se você realmente fizer o seu melhor, ultrapassar a fronteira do seu limite que hoje há em você, fazer um pouco melhor, você vai ver e vai sentir a luz de Deus vindo, o Senhor vindo, curando as feridas, renovando, trazendo alegria e mais ainda, promovendo milagres. Promovendo milagres, porque Deus respalda os seus filhos, porque Deus é Pai. O tempo passa e o tempo fala. Faça a coisa certa. Haja como Jesus. Valorize as pessoas. Proteja os relacionamentos. E essa alegria completa transbordará em seu coração. E você será cada vez mais cheio da presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche seus olhos.